boa tarde, boa noite. Meu nome é Vanessa Mata e eu estou representando uma das apresentadoras para a revisão semanal de notícias. E meu nome me chamo Sônia Fernandes. Tudo bom? Vamos começar agora. A primeira notícia. Aos 80 anos deixou-nos um dos maiores poetas da música dos nossos tempos, Leonardo Cohen. Morreu neste 10 de novembro de 2016. Ele deixa para trás uma legião de fãs da sua música e das suas palavras belas e apaixonadas, duras e poderosas, requintadas e muito aconchegante. Assim são os maiores bordos. Cohen é há muito tempo cogitado para Nobel da Literatura. Quando esse ano o prêmio foi atribuído ao também poeta músico Bob Dylan, pediram-lhe o comentário dele sobre Bob Dylan e ele disse de uma forma tão elegante, foi que dar o Nobel da Literatura para Dylan é como pôr uma medalha na montanha Everest, por ser a montanha mais alta do mundo, querendo dizer assim que a distinção de Dylan era simplesmente óbvia. Ouvir coisas como essa é cada vez mais raro e ele era uma pessoa muito rara que a gente perdeu. Vamos à notícia nacional. Donald Trump cumprirá com sua promessa de deportar milhões de imigrantes sem documentos dos Estados Unidos, afirma o presidente eleito em uma entrevista transmitida nesse domingo 13 no programa 60 Minutes, quer dizer, da rede CBS. Segundo Trump, até 3 milhões de pessoas serão deportadas depois de ele assumir o cargo. Quer dizer, janeiro está vindo aí. Em outro trecho da entrevista, Trump falou da sua proposta de construir um muro de fronteira com o México. Ele afirma que algumas áreas prometidas de visão poderão ser erguidas usando cercas até. Durante a campanha à presidência dos Estados Unidos, Trump prometeu banir os muçulmanos e expulsar todos os imigrantes ilegais que já estão nos Estados Unidos. Cerca de 11 milhões de pessoas afirmam que aqueles que comprovarem ser boas pessoas serão aceitos de volta de forma legal. O que iremos fazer é pegar essa gente que é criminosa e tem ficha criminosa, membros de gangues, traficantes, que totalizam 2, talvez 3 milhões, e vamos tirá-los do país e fazer com que sejam presos, declarou Trump em um trecho veiculado à entrevista da CBS. O presidente eleito dos Estados Unidos também afirmou que depois que a fronteira estiver segura, oficiais da imigração irão fazer uma determinação sobre as pessoas que são fantásticas. Outras propostas polêmicas do Trump foi a defesa da construção de um muro, esse muro que eu acabei de falar. No dia que apresenta a candidatura, ele disse, quando o México manda gente para os Estados Unidos, eles não estão mandando os melhores, eles estão mandando pessoas que têm muitos problemas, estão trazendo os outros problemas para nós. Eles estão trazendo drogas, estão trazendo crime, estupradores, alguns presumos são pessoas boas. Enfim, o advogado especialista da imigração Danilo Bruck conversou com a redação do Brazilian Times e disse que não há motivos para temer a eleição do republicano Donald Trump. Ele explica que o sistema que governa os Estados Unidos é formado por promover negociações entre os partidos. Dentro desse sistema, segundo ele, o presidente não é como um ditador e tem poder total de fazer as coisas de bem entender. Inclusive as ameaças que deixaram as pessoas com medo, principalmente na questão sobre imigração. O presidente não pode sancionar leis por si próprio. Ele deve submeter as leis ao Congresso e promover a passagem delas, explica. Vamos agora a uma notícia do mundo, novamente. Em Portugal. Portugal está a receber toneladas de lixo italiano. Mais de 2.500 toneladas de lixo italiano chegaram a Portugal para ser eliminadas em aterros. Ao todo, Portugal pode vir a receber, ao longo de um ano, 60.000 toneladas de lixo, resíduos enviados da região de Campania,
que acumula 6 milhões de toneladas de resíduos em solução de tratamento para vários anos. Esse lixo ficará a ser tratado em vários anos. No dia 7 de setembro de 2016, agora, chegou a Setúbal o cargueiro Vento de Tramontana. A bordo trazia 2.738 toneladas de lixo italiano, especialmente do sul da Itália. É o primeiro lote de um total de 20 mil toneladas que Portugal vai receber do sul da Itália, como já falei. Ao longo de um ano, uma situação considerada inédita pelos ambientais especialistas dessa região. Que bacana. Pois é, o Brazilian Women's Group organiza palestra sobre depressão no próximo 14 deste mês, em Somerville, com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre a importância de identificar a doença tida como o mal do século. O grupo trará psiquiatras que poderão tirar a dúvida sobre o assunto, Uma doença muitas vezes silenciosa que pode levar uma pessoa ao suicídio. Esse é um resumo simples e objetivo do quão devastador pode ser essa depressão na vida de uma pessoa. Caso a mesma não busque ajuda o quanto antes conhecida como o mal do século, sendo como uma doença que persiste pela vida inteira. Muitas vezes confundido com uma simples tristeza, a depressão é uma doença séria e altamente perigosa, que merece todos os cuidados necessários. Pensando nisso, o Brazilian Women's Group fez esse evento, que mais uma vez vai se dar no dia 14 de novembro, a partir das 6h30 em Somerville. O evento é gratuito e acontecerá na sede do Brazilian Women's Group, tendo como objetivo identificar as causas que levam à doença e os tratamentos disponíveis para a cura da mesma. Estamos falando do endereço aqui para vocês, caso vocês tenham interesse, 26 Central Street em Somerville, Massachusetts. 26 Central Street em Massachusetts, em Somerville. Para mais informações, o número é 617-202-5775. Agora vamos a Paris. Como os ouvintes podem saber, há um ano atrás, Paris foi alvo de ataques de terroristas. 130 pessoas foram abatidas nesse evento. Neste dia 13 de novembro desse ano, a França homenageou as 130 pessoas que foram abatidas, que perderam a vida nessa tragédia. O dia foi repleto de homenagens, entre os quais com o primeiro-ministro francês a garantir que o país vai manter o estado de emergência até as eleições presidenciais. François Hollande e a autarca de Paris, Anne Hidalgo, depositaram uma coroa de flores na rua A Liberté, onde aconteceu essa tragédia. Rua que fica entre dois restaurantes que foram alvos desse atentado. Após algum tempo e ainda mal refeitos desse atentado, muitos dos sobreviventes felizmente se juntaram e criaram uma associação chamada 13 de Novembro, que ajuda as vítimas a recuperarem, a conversarem, a compartilharem de experiências que eles viveram nesse dia. E também ajudar a suportar o dia a dia desde que o evento aconteceu. Uma notícia super legal. O brasileiro que estudou em Nova York é indicado para o Grammy dos Estados Unidos. Quando Rafael Piccolotto, de Lima, tinha 6 anos, ele adorava ir para a casa de uma das tias e tocava piano. Ficava fascinado, vendo as partituras, aquilo se transformou em uma música, conta brincando.
E essa foi a primeira experiência como compositor. Existia essa vontade e o interesse desde pequenininho. O compositor tem 30 anos, não toca profissionalmente mais nenhum instrumento. Hoje, meu instrumento são as outras pessoas. Eu componho, dirijo, rejo, produzo. Ele acaba de completar doutorado em composição de jazz na Universidade de Miami e vai ser pré-selecionado a 5 categorias para o Grammy norte-americano, com o novo CD Pelos Aires, e Rafael Piccolotto de Lima e Orquestra Urbana e sua composição Samba de Proveta. As indicações serão divulgadas no dia 6 de dezembro. O brasileiro espera ser uma delas. A gente está dizendo mais sobre notícias do mundo. Vamos agora para outra notícia mundial. A Nova Zelândia fica situada no Círculo de Fogo do Pacífico, um arco de folhas sísmicas no Oceano Pacífico, onde são comuns os tremores de terra. Nesse dia 13 de novembro de 2016, após a meia-noite, um sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos, ocorreu a cerca de 90 quilômetros da cidade de Christchurch, a 23 quilômetros de profundidade. No entanto, o número inicial apontava que 7,4. Já a site GeoNet da Nova Zelândia aponta para uma magnitude de 7,5. Independente da magnitude, as autoridades da Nova Zelândia emitiram um alerta de tsunami após esse sismo que abalou a região. A Organização Nacional de Proteção Civil da Nova Zelândia, que gera esses tipos de situações de emergência, lançou um aviso para toda a costa este da Nova Zelândia, que incluiu as cidades de Christchurch, Wellington e as ilhas Chatham. A polícia já confirmou a existência de 2 vítimas fatais. As avaliações mais recentes agora indicaram a formação de ondas entre de 3 a 5 metros na zona costeira perto do epicentro. O resto da costa este pode esperar ondas entre 1 e 3 metros, afirmou a Proteção Civil, que está a pedir à população desta zona costeira que vai ser afetada para que procure zonas e se preparem para esse tsunami. Já que a gente estava na época de eleição aqui, a gente vai voltar um pouquinho para o Brasil e falar sobre o governo lá. No Brasil, a Comissão do Senado aprova projeto de legalização bingo, cassino e jogo do bicho. O projeto define os tipos de jogos a serem explorados, os critérios de autorização, as exigências para os sócios e as regras de distribuição dos prêmios e arrecadação de tributos. Cassinos, bingo, jogo do bicho apostados eletronicamente poderão ser legalizados. Relator destacou que o Brasil é um dos poucos países entre os maiores economias do mundo que ainda não regularizou o jogo dentro do país. A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional aprovou nesta quinta-feira o projeto que amplia o leque dos jogos de azar legalizados no país. A matéria que segue agora para o plenário faz parte da Agenda Brasil, pauta apresentada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, com o objetivo de incentivar a retomada do crescimento econômico do país. Agora, o poeta Carlos Garcia de Castro morreu nesse 13 de novembro, aos 80 anos, no hospital de Porto Alegre, disse a agência Lusa, fonte da família. Natural de Porto Alegre, Carlos Garcia de Castro, que faleceu de sequência de falhas respiratórias, estreou-se como líderes da literatura em 1955,
com CEO. A que se seguiu em 1963. Foi muito mais as publicações dele. Terceiro verso do tempo. Ele era um poeta que tinha um grande domínio da linguagem e que sua escrita era muito lígida. A Porto Alegre e aos Alto Alentejo. Era um homem muito especial, muito apaixonado com um enorme domínio da língua e que quando lançou os seus primeiros livros, toda a gente viu que estava ali um grande poeta, um grande talento. Após uma paragem de alguns anos, Carlos Garcia Castro publicou Portos a Lencer em 1987, seguindo-se os Lajoias e os Estrangeiros, em 1993, O Rato do Campo, que foi muito famoso, em 1998, entre muitos mais. A Velha, uma antologia de poemas seus, inserida em coleção A Fora de Portas e muito mais. A Loja e Armazéns, em 2008. Foi uma pessoa que foi famoso também em Lisboa e muito mais. Foi uma perda muito grande da literatura de Portugal. O produtor de cinema canadense Chris Ball, de 20 anos, decidiu acompanhar o resultado das eleições presidenciais norte-americanas num bar de Santa Mônica, na Califórnia, mas acabou apanhando de apoiadores do republicano Donald Trump. Segundo Ball, contou o jornal Metro de Calgary, no Canadá, conforme a apuração foi acontecendo, o bar foi enchendo e os ânimos ficaram mais exaltados. As pessoas começaram a lançar insultos homofóbicos para ele e eu queria provocá-los, mas acabei entrando na onda porque eles estavam dizendo coisas como não temos um presidente bichinha. Disse mais tarde, quando deixou o bar sozinho, Chris Ball foi atacado por um grupo de homens numa rua e um deles quebrou uma garrafa na cabeça. Ele caiu para trás e desmaiou. Eu lembro de acordar e limpar o sangue dos meus olhos. Liguei para os meus amigos, eles foram me pegar e fomos direto para o hospital, disse o jovem. A polícia de Santa Mônica não comentou o caso para a imprensa local. Segundo Ball, não foi uma questão política, mas um ódio alimentado pela atmosfera carregada da eleição. Estou com muito bom humor e é assim que eu tenho que lidar com isso. Estou vivo, estou bem e sou gay, afirmou bem-humorado o jovem. Os chineses fizeram um experimento com 490 mil pessoas com uma idade entre 30 e 79 anos para observar, em média, por 7 anos, que foram observados por 7 anos. Esse estudo afirmou que as pessoas que consomem mais pimenta e quase todos os dias têm 14% menos possibilidade de morrer do que aqueles que comem alimentos que não são picantes. A associação vale tanto para homens quanto para mulheres e é ainda mais importante para os que consomem comidas picantes, mas não bebe álcool. O consumo frequente de comida picante também foi associado no estudo especificamente a um risco menor de morte com câncer, doenças coronarianas ou respiratórias. Segundo esse estudo chinês publicado pela revista britânica BMG, mas questionando os especialistas que a gente ainda precisa mais estudos para a conclusão final sobre essa decisão, que comidas picantes diminuem a possibilidade
de morte, de câncer, de problemas respiratórios. Então, para a última notícia antes da nossa entrevista, a gente tem um pouquinho para seguir com essa pessoa que está vindo aqui. Brasileira que ficou em segundo em eleição municipal nos Estados Unidos vai ajudar imigrantes. Renata, à esquerda, quer dizer, quando você olha para a imagem que eles apresentaram no jornal, é envolvida com diversos setores sociais em Margate. Isso daí é na Flórida. Renata Castro, candidata de um cargo semelhante ao de vereadora no país, ex-moradora do Mutondo, ela ficou em segundo lugar na briga por uma cadeira na Câmara de Margate, na Flórida. A ex-candidata afiliada ao Partido Democratas, o mesmo da candidata à presidência Hillary Clinton, é também advogada especializada em causas de imigração e parece que terá muito trabalho pela frente. Mas, enfim, ela teve muito bom humor, disse que ela com certeza vai ajudar muitos brasileiros na partição dela. Ela diz que o ódio prevaleceu, estamos mais preocupados com o eu do que o nós. E confirmou a xenofobia, ódio de estrangeiros, o racismo, a intolerância. Mas, mais uma vez, a advogada vai seguir e vai se candidatar de novo no próximo ano. Eu vou apresentar aqui a nossa entrevistada. Vou apresentar o seu nome, Silvia. Silvia Correia Thomas. E vou deixar para você dizer para a gente quais são os seus serviços para essa comunidade, nossa comunidade aqui local de Framingham, acredito eu. Eu sou do Stoughton. Eu sou do Stoughton. Este verão tomei parte de uma competição do Pitch Contest para introduzir um produto novo, um produto que eu tive uma ideia de umas calças para o meu filho, sempre rasgava os joelhos das suas calças, e então eu sou uma desenhista de roupas e tive tanto tempo a pensar o que é que eu posso fazer para fazer essas calças durar mais tempo. O empreendedorismo E4All é para todos. É uma organização que ajuda muitas pessoas a criar e a começar companhias e eles darem-me a oportunidade de encontrar muitas pessoas e de aprender tudo o que é para aprender para começar o meu negócio para mim. Então, quer dizer, a ideia saiu por causa do seu filho. As calças rasgavam assim facilmente. E isso por causa... Por que você acha que estava acontecendo isso? Tem a ver com o clima? Tem a ver com o fato de que ele faz muitas atividades? Ele faz muita atividade. Ele solta, corre, joga futebol, soccer. E ele está sempre a correr e sempre a se jogando para o chão e para as relvas e sempre rasgava as calças. E então as calças que eu comprava nunca duravam mais de 2 meses. E eu arranjava e rasgava outra vez. E então eu disse-me que tem que haver um par de calças que vai durar mais tempo do que eu estou comprando. E é por isso que eu tive o desejo de começar desta ideia e para ver se eu posso ajudar todas as mães aqui na América e por tudo. Para ter calças que vão durar mais tempo. Assim tu podes dar a outro filho ou outra filha e dura mais tempo e cria menos lixo. Fala um pouquinho sobre o material. Que material que vocês usam? Presentemente eu tenho 4 modelos. Eu tenho um modelo em denim, um modelo em fleece, um sweatpants, eu não sei dizer em português, desculpa. Um modelo que é um legging, um cotton com lycra, que estica, mais para as raparigas. E outro modelo que é em algodão também, mas é um canvas. Um pouco mais limpinho, um pouco mais... pode usar à escola privada, talvez, que é mais... não tem tanto desenho por cima. E a sociedade recebeu isso de direito? Quer dizer, como é que foi a recepção, né? A recepção foi tão bem. No fim do programa, eu tinha muitas provas que vieram da fábrica, que estou trabalhando com uma fábrica na China, e eu recebi as amostras e mostrei a toda a gente que veio nesse dia a ver o produto de toda a gente que estava na classe terminando, e toda a gente queria comprar logo as calças. Era duro explicar que a gente não se podia vender nesse momento, que era só amostras,
e são coisas que tenho que ainda trabalhar sobre, mas foi uma boa recepção e tenho certeza que eu tenho uma boa ideia. Muito, muito bacana. Quer dizer, então hoje em dia já está na produção, todo mundo tem acesso a isso? Não, ainda não. A produção vai demorar mais tempo. Quer dizer, agora eu estou a fazer o teste, eu tenho que fazer testes, todas as roupas de crianças têm que fazer muitos testes para ver se tem inflamabilidade e se tem creio de LED, I'm not sure how to say it. E então eu também tenho que experimentar as roupas em crianças para ver se a gente tem que fazer alguns ajustes nos modelos, no patrão. E depois disso tenho que ver como é que vou entrar no negócio. Se vai ser e-commerce só ou se vou experimentar a vender um magazine. E então vai ser talvez para o ano, no mês talvez de agosto, setembro, que vou ter o produto para vender. Produção pode começar talvez no mês de abril, mas como é na China, demora tempo para produzir o material e depois demora tempo para produzir as calças. Que fantástico, Silvia. Muito obrigada por estar aqui. Se alguém quiser entrar em contato com você, como é que eles entram em contato direto? Presentemente, eu estou ainda criando o website e então eu não tenho maneira de me chegar. Silvia, eu tenho o meu e-mail privado, eu posso dar aqui? Claro, por favor. scthomas29@gmail.com. SC29@gmail.com. Que bacana. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada eu. E acabamos por aqui mesmo. A nossa edição dessa dia 14 de novembro, na verdade, vai ser prorrogado para o dia 15, vai ser available, né? Vai estar no seu YouTube no dia 15. Mas, enfim, muito obrigada pela sua assistência e a gente se vê a próxima vez.